queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Devo dizer para você, senhor, senhora, meus irmãos que estão em casa, que temos mais uma oportunidade, mais um domingo de manhã que a gente pode estar estudando a palavra do Senhor. Infelizmente eu na minha casa, você na sua ou no seu trabalho, em algum afazer que você está nesse momento, mas nós estamos juntos estudando a palavra do Senhor e devemos glorificar a Deus por essa oportunidade. Apesar de não podermos nos reunir na igreja, mas nós podemos nos reunir assim, eu aqui na minha casa e você na sua, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver, né? Quero convidar você a curvar a sua cabeça onde você estiver, em reverência ao nosso Deus, para que a gente possa começar a nossa aula de hoje orando, porque é isso que nós temos que fazer. É isso que nós devemos fazer constantemente, é falar com o nosso Deus em oração. Então eu peço a Ti, junto comigo, para a gente estar orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, sê conosco nesse momento, nos dê o entendimento da palavra, Senhor Deus, e que essa lição, Senhor Deus, venha servir para nossas vidas, Senhor, para o nosso dia a dia, e que a gente nunca venha se esquecer dos Seus mandamentos, Pai. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10. Com Deus não se brinca. A revista de hoje nos diz, irmãos, que nós, alunos, eu e você, nós seremos capazes de reconhecer a autoridade e santidade de Deus e que devemos adorá-lo com exclusividade. Considerar a perfeição de Deus no relacionamento com Ele e com o próximo. E tomar atitudes que deem bom testemunho de Cristo. No decorrer da lição, meus irmãos, nós vamos estar entendendo o que cada um desses tópicos vão estar nos falando, tá certo? Vamos ir relembrando eles. Como de costume, a gente sempre estuda diretamente da palavra do Senhor, não é invenção minha, né? Não é invenção nossa, mas tudo é extraído da palavra do Senhor. Então eu convido você para a gente estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 19 de Êxodo, de 1 a 12. Então vamos lá, vamos estar lendo. Eu vou ler aqui e o irmão em casa vai acompanhando, certo? Livro de Êxodo 19, de 1 a 12. Vamos lá. Deus fala com Moisés no Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Porque partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se. Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Meus irmãos, eu vou até repetir esse versículo, porque nós vamos falar um pouco sobre ele, um pouco mais sobre ele. Então eu vou repetir, é o 5. Agora, pois,
se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar de Deus, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus falando com Moisés. Então Moisés chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz, dizendo: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Vemos aqui, meus irmãos, uma ordenança, e o Senhor está sendo firme nessa ordenança, certo? Então agora vamos deixar o texto um pouquinho aqui, né? E vamos aqui na nossa revista. A gente observa, meus irmãos, a liberdade que Deus tem com Moisés. Eles são íntimos, né? Então ele começa falando assim: Moisés, tendes visto o que fiz no Egito, né? A gente leu aqui no 19:4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Aí Deus fala: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, porque no terceiro dia à vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Deus vai descer sobre uma nuvem, entre nuvem espessa, e vai falar com o povo, com Moisés e o povo. É uma ordem, Deus está ordenando: vai e purifica. Fala para o povo: nós vamos se purificar, porque no terceiro dia eu vou descer. Outra conversa, né, de Deus com Moisés: guardai-vos de subir ao monte, todo aquele que tocar o monte será morto. É uma ordenança, novamente uma ordenança, certo? Para aquele povo. Vamos lá. E ele também fala assim, ó, em Êxodo 22, capítulo 20, verso 2, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Ele está afirmando, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Continuamos aqui. Deus propõe tomar a Israel como sua propriedade peculiar diante de todos os povos. Ele deixa bem claro que todas as nações, toda a terra é dele. Mas ele fala assim: se vocês obedecerem, virem a mim, se a nação se comprometer a preservar em si mesmo, ela será minha, peculiar, dele, né? E aí ele fala aqui também na nossa revista
que se a nação se comprometer a preservar em si mesmo, tem 4 características particulares de Deus para nos levar a esse povo, a sermos esse povo peculiar, né, de Deus. Então, eu quero convidar você a estar acompanhando na nossa revista quais que são essas 4 características, né? Uma delas, a exclusividade de Deus. Segunda, a incomparabilidade de Deus. Deus é incomparável, né? A santidade de Deus e a autoridade de Deus. Então, vamos uma de cada vez. Vamos lá. A exclusividade de Deus. Lá em Êxodo 20, no versículo 3, e Deuteronômio também a gente vai ver isso, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ele não está dando uma sugestão para mim e para você, se você quiser, né, eu gostaria que você não tivesse. Não, ele falou assim, não terás. Então ele está ordenando, certo? Não terás outros deuses diante de mim. Isso não significa dizer que existem outros deuses e que Jeová, ou Deus, né, tenha medo deles. Não, meus irmãos, porque Deus, ele não teme o inexistente. O que isso significa para nós? O que eu entendo aqui? Que apesar de nós criarmos tantos ídolos e idolatrias, eles não existem. Então Deus está totalmente seguro em afirmar e dizer para mim e para você que ele não tem medo de ter que dividir um trono com alguém, não, porque os demais eles não existem. Só existe um Deus, que é o nosso Deus, criador de todas as coisas. Também afirma aqui que adorar outros deuses ou outro Deus é adorar o vento. Então você está perdendo suas energias, certo? Martinho Lutero disse que as pessoas que confiam na sua grande habilidade, na sua inteligência, no poder, a misericórdia, a amizade, a honra, tem um Deus que não é verdadeiro. Por que a gente pode chegar numa conclusão dessas, meus irmãos? Vamos pensar assim. Alguém que tem uma habilidade muito grande em fazer alguma coisa, em tocar um instrumento, em fazer algum determinada arte, cozinhar, enfim. Vai passando o tempo, suas forças vão acabando, seus braços, suas mãos, o seu corpo já não responde mais da mesma forma. Se o seu poder estava nisso, acabou, né? Se você é uma pessoa que tem grande poder ou grande inteligência, o poder todo acaba um dia. Você pode ser diretor, chefe, né? Ter uma hegemonia sobre um povo, sobre uma nação, ou sobre uma cidade, sobre um espaço físico. Mas tudo passa. Um dia você vai perder esse poder, então aquele Deus seu já não existe mais. Aquilo que te definia como algo sobrenatural não existe mais, perdeu o poder. Com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, nosso intelecto ele vai diminuindo, alguns mais, outros menos, mas ele diminui. Então, para você ver que se aquilo te mantinha nas alturas, vamos dizer assim, uma pessoa que se olhava, ou você olhava para si e se achava muito bom, você já viu que vai chegar um momento que isso vai acabar. Então, cadê o seu Deus, certo? Ter um Deus significa possuir alguém em quem o coração confie inteiramente. Nós acabamos de ver aqui que se o meu Deus for isso, chegou um momento que acabou. E eu tenho que ter um Deus em quem eu confio inteiramente. Não é, faça chuva, faça sol, vamos dizer assim, num vocabulário bem comum. Se eu tiver
se eu confiar em alguma coisa, aquilo pode quebrar, estragar, vencer, cair da moda, vamos dizer assim. Acabou meu Deus, certo? Então, nós temos que ter um Deus em que nosso coração confie totalmente. Não podemos confiar em alguém ou coisas. Não podemos, certo? Então, isso nós vimos a exclusividade de Deus. Então, é a Deus que nós devemos toda a honra e toda a glória, toda a nossa confiança. É a Ele. Porque não existe outros deuses, existe um único Deus. Agora nós vamos para o segundo tópico. A incomparabilidade de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. A idolatria rebaixa o Senhor, traz o Criador ao nível da criatura. É forte, né, meus irmãos? É forte essa palavra. Eu vou convidar você para ir lá em Deuteronômios. Vamos ler aqui o nosso texto, que também ele é o texto básico da nossa lição. Deuteronômio 5. Vamos lá. Deuteronômio 5. De 1 a 15. Vamos comigo então aqui na nossa leitura de hoje, que é a revisão da aliança. E chamou Moisés a todo Israel e disse: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. É para ouvir. E aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com os nossos pais fez o Senhor essa aliança, mas conosco. Todos os que hoje aqui estão vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo. Nós acabamos de ler, né, em Êxodo, sobre essa passagem. Aí, o que Deus falou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Amém, irmãos? Então, voltando aqui à nossa revista,
Está falando da idolatria. Deus deixa bem claro não fazer ídolos, né? A idolatria rebaixa o Senhor, traz o Criador ao nível de criatura. Nos mostra a reação de Deus à prática da idolatria. Há pelo menos aqui 3 razões fundamentais para a proibição das imagens. Vamos aqui, meus irmãos, explanar aqui pelo menos 3. São várias as razões que nós fomos procurar, né? Mas a revista aqui nos dá 3 razões, né? Fundamentais para a proibição das imagens. Então vamos à primeira delas. A revelação de Deus é por palavras e não por formas. Nós não precisamos de algo palpável e físico para crer e adorar. Deus, nós adoramos pela palavra e não por forma. A ênfase é no conhecimento e não nos sentidos. Em outras palavras, o povo ouviu a voz de Deus, mas jamais ouviu, nem poderá vê-lo. Deus, ele nunca foi visto, né? Por ninguém. Jesus revelou nosso Deus, através de Jesus. Ninguém sabe se Deus é alto, se ele é baixinho, se ele tem pele clara, se ele tem uma pele mais escurinha, né? Se ele tem um cabelinho enroladinho, se é liso, se tem um olho azul, ninguém sabe. Mas ele é Deus. E ele é tão lindo que olhos nenhum jamais viram. Que a gente não pode contemplar com a nossa visão humana de tão lindo que ele é. Nós sabemos disso, mas ninguém viu. Mas nós sabemos que ele é lindo. As escrituras falam isso. Vamos continuar aqui. Deus requer especial atenção ao seu nome e não à sua imagem. Nós não podemos adorar porque é bonitinho, né? Porque está novinho, porque está na moda, que pode vencer, pode cair de moda, lembra? Deus não cai de moda, ele é sempre Deus. O caráter de Deus está bem expresso em seu próprio nome. Até porque a escritura, o caráter como Deus é invisível. Como está escrito nas nossas escrituras, o caráter como Deus é invisível. Está escrito lá em 1 Timóteo. Deus é invisível. Ele é espírito. Que nos proíbem a isso. A idolatria é um absurdo. Um desrespeito à inteligência, adorar alguma coisa feita por nós mesmos. Nós não somos capazes de criar alguma coisa digna de adoração. Vamos combinar, né? Que eu e você não somos dignos a isso. Então, é um desrespeito à inteligência nossa, adorar alguma coisa ou algo que não seja Deus. Paulo, ele disse aqui aos religiosos de Atenas o seguinte: Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E disse mais: não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus, ele é incomparável, incomparavelmente maior, melhor, muito mais bonito, muito mais lindo. Quais sejam os adjetivos que a gente for usar para interpretar, comparar, enfim, descrever, né, a beleza do nosso Deus, não tem pedra, não tem ouro, não tem prata, não tem nada que compare. Deus é incomparável. Então nós vimos aqui as 3 razões, meus irmãos, certo? Deus, ele não tem forma, ele é espírito. Deus, ele é especial,
né? Nós demos a atenção especial para ele. Deus é invisível e não é indivisível também. E é um desrespeito a alguém, ou a nossa inteligência, ou a inteligência de qualquer homem, a adorar alguma coisa que não existe, certo? Vamos agora ao segundo tópico aqui da incomparabilidade de Deus. Vamos lá. Não os adorarás, nem lhes dará culto, certo? A proibição da adoração às imagens é justificada pelo próprio Deus. Lá em Êxodo 20 ele falou, podemos voltar lá no texto de Êxodo 20, quando ele fala sobre a proibição da idolatria. Nós estamos aqui em Êxodo 20, verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração aqueles que me odeiam. Então não adorarás, nem lhes darás culto. A palavra zeloso, né? Aqui no texto diz zeloso. Não se trata de intolerância, né? Mas a exclusividade, fruto tanto da singularidade de Deus, a singularidade de seu relacionamento com Israel, né? Ele diz assim: se o povo for fiel a mim, né? Se prostrar a mim, se manter em si mesmos, né? Na adoração, no trato, né? No cumprimento das minhas ordenanças, farei desta nação minha nação peculiar. É algo tremendo, né? Entre todas as nações, ele ainda fala, porque tudo é meu. Ele também fala lá em Êxodo 25, ele fala até a terceira e quarta geração, que indica uma continuidade, né? É um termo usado em hebraico, né? Que indica a continuidade, terceira, quarta e quinta geração. Ele também fala assim, aquele que desobedece à lei de Deus numa geração, faltamente, irá afetar as gerações futuras, o que chamamos de resultados naturais. É aquela expressão, meus irmãos, que aquilo que plantamos nós colhemos, né? Então aquilo que a iniquidade do povo de hoje, a minha e a sua iniquidade, a minha desobediência, as gerações futuras vão colher, meus filhos, né? Meus netos, seus filhos, seus netos, a nossa igreja, a nossa cidade, enfim. Fazer e adorar ídolos são atos muito mais sérios do que nós pensamos. Às vezes a gente nunca parou para pensar né, na íntegra, né? O que isso pode nos levar, meus irmãos, né? As consequências sobre a pessoa, a família, a cidade e até para o nosso país são maiores do que se pode calcular, né? Em 1 Coríntios 10, 14 fala assim, fugir da idolatria. Como nós já falamos, né? Eu falei aqui sobre ídolos. Às vezes a gente, quantas e quantas vezes nós primeiro buscamos soluções em coisas, quando primeiramente nós devemos nos dirigir a Deus, buscar no Senhor uma direção, esperar nele, buscar nele. Idolatramos muitas vezes profissionais da saúde, por exemplo. Achamos que aquele profissional está acima de qualquer suspeita, sobre qualquer força, sobre qualquer suspeita de que ele pode não estar fazendo as coisas certas. Não devemos buscar os profissionais
Claro que sim, em todas as áreas, mas nós devemos buscar eles sob a direção de Deus, porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Não podemos confiar apenas nas coisas materiais, primeiramente em Deus, porque senão nós vamos acabar criando um ídolo. O meu carro é tão seguro que posso viajar, posso correr o quanto que eu quiser. Não é assim. Nós temos que primeiramente sair de casa e orando a Deus que aquele carro que Ele nos deu seja seguro, que a gente possa fazer uma viagem tranquila. Isso é um exemplo, tá, meus irmãos? Meu carro não é tão seguro assim, né? Certo? Então, lembrando que não farás para ti imagens e esculturas. Não crie um Deus paralelo aí para você e para mim, né? Terceiro tópico, a santidade de Deus. No livro de Êxodo 20, né, no 7, a gente observou aqui: o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós temos um escrito aqui que significa Senhor. Quem tem a revista pode acompanhar as letras YHWH, que significa Senhor, que é um tetragrama sagrado. Aqui diz que antigamente, né, os copistas, ou aquelas pessoas que copiavam, quando iam escrever a palavra Senhor, eles usavam uma pena diferente, era especial para escrever o nome Senhor. É como naquela época não tinha canetas a Bic, né? Não tinha canetas, múltiplas marcas de canetas. Existiam as penas e a tinta. Então, quando iam escrever o nome Senhor, eles usavam aquela pena especial para escrever a palavra Senhor. Era tão grande então a reverência a Deus era tão grande que os copistas eles usavam uma pena especial para escrever o nome Senhor. Como cristãos, carregamos o nome de Cristo, nome que está sobre todo nome. Ser cristão é ter o caráter de Cristo revelado em seu nome. Mas existem ocasiões em que tomamos o seu nome em vão. Nós estamos falando aqui: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então vamos ver alguns exemplos aqui que tomamos o nome de Deus em vão, certo? Vamos lá. Um deles: quando o louvamos com os lábios e não com o coração. Às vezes a gente quer mostrar que sabe cantar aquele hino, né? E a gente abre a boca para cantar. Mas estamos somente cantando. Não estamos louvando, não estamos adorando, não estamos meditando. Então é só com os lábios e não com o coração. Estamos tomando o nome de Deus em vão. Quando assumimos o nome e não atentamos para a responsabilidade do compromisso. Quando falamos em nome de Jesus, mas damos mau exemplo, né? Por exemplo, né? Quando pensamos de nós acima do que convém, quando nós achamos demais, achamos que é nós que estamos, né? Somos a última bolachinha do pacote e achamos que oramos por alguém recebeu uma bênção e aquela bênção veio através de nós. Estamos fazendo uma blasfêmia. Porque tudo que vem de Deus. Então, não quando pensamos de nós acima do que convém. Nós somos meros pecadores, feitos de carne e osso, que estamos com os dias contados, né? Então, não tomemos o nome de Deus em vão. Quando professamos fé e não exibimos frutos dignos de fé. Vamos dar um exemplo. Eu digo que eu tenho muita fé, que eu estou confiante, mas o primeiro problema que me aparece, eu já estou murmurando. Primeira coisinha que me aparece, eu já estou desanimado. Então, eu não dei nenhum
nenhum crédito para Deus nisso. Eu estou falando o nome de Deus em vão. Falar é muito fácil. Não, você deve crer, você precisa crer, né? Deus acima de tudo. Aí, de repente, quando aparece uma dificuldade para você, você já deu mau testemunho. Quando oramos, sem crer no que dizemos, sabe orar por orar? Falar por falar, não, eu já orei hoje, né? Fiz meu checklist, levantei, orei no almoço, orei no jantar. Não, eu fiz a minha parte, eu orei, certo? Tá. Mas aí nós oramos da boca para fora, sem nenhuma ligação com Deus. Só fiz por fazer. Aqui o texto, aqui na revista diz que essa atitude nos transformamos a oração numa reza evangélica. Não é orar, é rezar, né? Certo? Então, nós acabamos de ver aqui sobre a incomparabilidade de Deus e a santidade de Deus. Não tomar o seu santo nome em vão. Agora nós vamos para o quarto tópico da nossa aula, que diz assim, a autoridade de Deus. Certo? Eu vou ler alguns exemplos aqui para a gente entender realmente aqui o que nos quer dizer a autoridade de Deus. Vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O exemplo do próprio Deus Pai é lembrado. Deus descansou no sétimo dia. Na lei mosaica, o número 7 era repetido 3 vezes. O sétimo dia era dia de descanso obrigatório para o homem. A cada 7 anos, a terra devia ser poupada nas plantações. Era o ano sabático. Após 7 anos sabáticos, dá 49, né? 7 e 7, o 50º ano era o ano de jubileu. Havia liberdade para os presos, retomada na terra vendida e descanso da terra. Agora tem uma pergunta aqui que o autor, nosso irmão que escreveu essa revista, ele deixa para nós. E nós evangélicos, que guardamos o domingo, que razões temos para tal comportamento? Nós acabamos de ler aqui, né? Guardar o sábado, descansar no sábado, no sétimo dia, né? E agora aqui, nós evangélicos, que guardamos o domingo, que razão que nós temos para isso? Vamos à Bíblia, né, irmãos? Vamos lá no livro de João 20. Se você estiver com a sua Bíblia, vamos folhear aqui no livro de João, capítulo 20, versículo 1. A razão fundamental é que Cristo ressuscitou no domingo. Vamos lá justificar aqui na Bíblia. Então, 20, capítulo 1, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Qual é o primeiro dia da semana, meus irmãos? É domingo, né? Cristo apareceu ressurreto aos discípulos no domingo, que está lá em João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Terceiro exemplo aqui, por que nós guardamos o domingo? Outra aparição aos discípulos se deu no domingo, tem João 20, 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja contigo, ou paz seja convosco. Vamos lá. O Espírito Santo foi dado à igreja num domingo. Isso está em Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos
concordemente no mesmo lugar, certo? Estavam todos no mesmo lugar, a gente leu anteriormente. Vamos lá. O nosso irmão Scott Horrell, né, ele é um norte-americano e foi missionário aqui no Brasil. Ele diz assim: a questão não é o dia, a questão é adorar todos os dias e congregar a família em um dia. Vimos aqui alguma justificativa, né, irmãos? Por que nós guardamos o domingo como um dia de descanso? Apesar de que ultimamente, né, mesmo com pandemia ou sem pandemia, o domingo é um dia que muitas pessoas trabalham muito, né? Trabalham o domingo inteiro e não tem um dia de descanso. Mas vamos pular essa parte, né? Usemos bem todos os dias da nossa vida. Esse continua Scott falando, né? Vivamos sua presença, a presença de Deus, todos os dias de nossa vida, mas celebremos a fé no domingo, o dia que marca o surgimento da nova criação de Deus efetuada em Jesus. Um dia da semana pertence a Deus. Reconhece-se a autoridade de Deus, guardando o dia do repouso, visto que esse dia lembra que Deus é o Criador e sustentador a quem devemos o culto. Meus irmãos, a nossa aula está concluindo e nós vimos que com Deus a gente não brinca, certo? Com Deus as coisas elas são sérias, elas são retas, elas não são mais ou menos. Que Deus ele não tem um substituto. Ele é Deus. Ele é único. Ele é incomparável. Não tem ouro nem prata que se compare a Deus. Ele é único. Não há outro Deus. Ele é exclusivo, certo? Ele é exclusivo. Então, vamos lá. Se ele é exclusivo, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, imagens, personagens, enfim, tudo. Ele é incomparável, não podemos comparar ele com nada, né? Não tem como, porque ele é acima de qualquer coisa. Ele é santo, né? Ele é santo, não podemos ficar tomando o nome de Deus em vão. Então, respeito a santidade do Senhor. A nossa reverência tem que ser somente para Ele, para Deus. Não existe meio termos, não existe substitutos. Existe Deus. E nós devemos guardar, né, as ordenanças de Deus. Que neste caso nós estamos falando do domingo, que é o domingo, o dia do Senhor. Vamos concluir, meus amados. Tudo foi planejado por Deus, pertence a Ele e é sustentado por Ele, não é por nós. Deus chama para si mesmo a seriedade do seu trato com os homens. Lá em Êxodo 20, 5 e 6 diz: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade e faço a misericórdia. Cada um de nós pode fazer a si mesmo as perguntas a seguir. Então temos duas perguntas aqui para a gente refletir. Que tipo de atitudes tenho tomado em nome de Jesus na minha vida diária? Como está sendo? Né? Que atitudes eu tomo em nome de Jesus na minha vida secular? O que as pessoas têm pensado de Deus a partir da observação da minha vida?
Essa foi forte, né? Se alguém fosse fazer uma leitura da minha vida e da sua vida, o que eles iriam escrever? Qual história alguém poderia escrever a partir da minha vida, né? Então, vamos ser bem sinceros e tomar como lição neste domingo o que as pessoas têm pensado, né, de Deus a partir da observação da minha vida. Meus amados irmãos, agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Deus me deu e nos deu, né, para estarmos estudando uma lição tão rica. E eu espero no Senhor, né, e oro a Deus que aquilo que eu não consegui passar para os irmãos com as minhas palavras, mas que Deus venha falar no seu coração, venha tratar contigo, tá? Para si apenas um Deus, que é o nosso Deus. Não tome o nome do Senhor em vão, Ele é santo. Não brinque com essas coisas. E vamos cumprir com as ordenanças do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo na presença dEle, que é o único, digno de todo louvor, de toda honra e toda glória.